Mas vamos falar do Alonsinho, assim, porque o pessoal tá falando aqui, inclusive, que todo esse imbróglio que tá acontecendo com o Piastri tem muito a ver com o Alonso. Tem a ver. O Alonso é o grande narrador dessa história toda. Acho que o Piastri também se colocou nessa posição, assim, não dá pra tirar também a responsabilidade do outro piloto. O que eu vejo é o seguinte, o Alonso... Agora, por que Alonso quis sair de uma escuderia pra ir pra outra? Que tá Ali, cara. aparentemente... Não, é só olhar pros números, pra tabela. Tá pior? Aí é que a gente pode discutir aqui até... Acho que tem 2 pontos. O primeiro, vamos falar assim, é o jurídico, que o que está no contrato foi feito certo ou errado, e aparentemente o que o Alonso fez perante ao contrato dele tem nada de errado. O contrato dele se encerrava esse ano, eles estavam conversando para eventualmente estender o contrato dele, não chegaram no acordo, ele foi lá, estava livre e negociou com a equipe Aston Martin e fez um contrato com eles. O caso do Piastri a gente não sabe, aparentemente não estava tudo encerrado, mas também a gente falou algumas coisas aqui agora há pouco, são possibilidades, mas o resultado final vai ser essa semana, daqui a pouco a gente vai ver o que acontece. Agora, uma coisa que é interessante com o Alonso, Kalinka, o Alonso, por incrível que pareça, ele tem algumas particularidades, dentre elas, um dos melhores, na minha opinião, um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, porém, é um piloto que praticamente por todas as equipes por onde ele passou, ele teve problemas. Ele não tem uma relação boa com as equipes por onde ele passou. Por exemplo, quando ele saiu da McLaren em 2007, ele chegou lá como campeão do mundo. Foi um ano que foi muito conturbado. Foi um ano que o Hamilton estreou na Fórmula 1 como companheiro dele. E já no primeiro ano, ele foi embora da equipe. E foi embora, gerou uma série de brigas, uma série de processos e polêmicas e multas, uma confusão. Um cara polêmico, é isso que você quer falar, muito, né? Muito. De lá, ele foi para a equipe Renault. Ele voltou para a equipe Renault. Passou lá 2 anos, foi para a Ferrari. Foi desligado da Ferrari de uma maneira assim meio... surpresa e não em bons termos, pelo que falam, tanto que esse final de semana, por exemplo, ele foi lá e deu uma cutucada na Ferrari, dando risada da estratégia que o Leclerc tentou no final da prova. Mas ele gosta da risada, né? Não só do Leclerc, vamos chegar nisso. Então agora, e essa maneira que ele terminou, pelo que estão falando, a relação dele com a Alpine, que é uma equipe que ele já tem 3 passagens na mesma equipe, é a equipe, Kalinka, que quando o Alonso foi para a Alpine, o Alonso não era a primeira opção da Alpine, quando a primeira opção da equipe Renault na época era o Ricardo. O Alonso, em 2020, ele já não estava na Fórmula 1, mas ele tinha uma ligação ainda com a equipe McLaren. Tanto que em 2020, ele correu na Fórmula Indy, fez as 500 milhas de Indianápolis pela equipe McLaren. Uma equipe que a McLaren tem participação nos Estados Unidos. E ele não foi a primeira opção nem na Renault e nem na McLaren. Ele acabou sendo chamado porque um grande nome da época, que era o Ricardo, que tinha seu nome muito alto na Fórmula 1 naquela época, saiu e a Alpine quis trazer um nome de peso, assim como a Aston Martin, Kalinka, também está chamando Alonso. Ele é um piloto muito talentoso, mas a credencial maior que ele tem é ser um bicampeão. É a mesma coisa que a Aston Martin fez com o Vettel. No caso do Vettel foi ainda pior, porque o Alonso, no momento, está numa fase muito boa, vem andando muito bem. O Vettel, quando saiu da Ferrari e foi para a Aston Martin, estava na fase muito ruim. Vinha ali de 2 anos mandando muito mal, muito pior do que o Leclerc. Então a Aston Martin, certo ou errado, entende que um grande nome é importante para a equipe, seja pelo lado do marketing ou pelo lado do dono da equipe, ter um filho que anda na equipe e que ainda é um piloto jovem, que talvez o pai dele entenda que ter um piloto experiente possa ajudar seu filho, é uma situação um pouco particular e diferente. Fato é que ele foi comprar o pão e assinou o contrato. Voltou com o contrato. E não tinha pão. E disse que o pão tinha acabado.